maravilhosas. Estava aqui arrumando as minhas picapes. Eu quero compartilhar algumas telas com vocês aqui. Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso clássico Café das Sabidonas, que acontece toda segunda-feira às 7h30. Se você perdeu algum episódio, você consegue assistir pelo YouTube ou também escutar pelo Spotify. Tá lá fazendo o seu cardiozinho do dia. Coloca as Sabidonas lá para você escutar. Sempre temos episódios incríveis aí sobre os mais diversos temas da nossa área sobre estética facial e cosmetologia personalizada. Bom dia, Joyce, maravilhosa! Nós temos aqui colegas que estão sempre aqui conosco todos os dias. Quero saber se o áudio está ok para vocês aí, se vocês estão me ouvindo bem. Eu quero deixar ele nessa distância, porque eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês, senão ele fica me incomodando aqui. Mas aí vocês me sinalizem, senão eu posso colocar ele um pouquinho mais perto também, tá bom? O nosso episódio de hoje, meus amores, inclusive falando sobre o YouTube para vocês, tem alguns episódios que são exclusivos do YouTube. Então, nós não subimos eles em nenhuma outra plataforma. Então, já tem vários, infinitos, deixa eu ver quantos vídeos aqui, né? Mais de 170 vídeos para vocês lá, tá? Então é muito vídeo mesmo. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para vocês não perderem nenhuma informação lá do nosso canal do YouTube. Lembrando também, antes de entrarmos aqui no nosso tema, hoje nós vamos falar sobre consulta online. Como trabalhar com consultas online, cosmetologia e skincare personalizado aí, tá bom? Antes de entrarmos nesse nosso tema, vocês já viram aí no nosso feed que nós estamos nos aproximando da nossa semana da cosmetologia e skincare personalizado, que vai acontecer dos dias 12, 13, 13... Peraí, gente, acho que eu anotei alguma coisa errada no meu coisa aqui. Não é possível! Eu anotei alguma coisa errada no meu quadro aqui, gente. Anotei alguma coisa errada. Mas vai acontecer aí nos dias em agosto. Deixa eu só abrir aqui, o Silvinho não colocou pra mim. Gente, tô aérea aqui uma hora dessa. É porque pula um dia da semana, então por isso que eu devo estar um pouco mais... Mas eu confirmo a data pra vocês aqui, deixa eu achar. Vai acontecer aqui em agosto. Se vocês ainda não se inscreveram, digitem no comentário aqui, eu quero, para que vocês recebam todas as instruções aí para se inscreverem no evento. Vai ser um evento online com aulas ao vivo. Quem já participou sabe como que funcionam os nossos eventos. São aulas ao vivo. Aqui estão eles, ó. Não anotei errado, não sei porque que me deu esse bug, ó. Dia 12, 13, 14 e 17 de agosto. Foi exatamente o que eu tinha anotado ali, tô viajando, tá bom? Graziele total aqui, ó. Dia 12, 13, 14, dia 12, 13, 14 e 17 de agosto, sempre às 20 horas. São aulas online, ao vivo, comigo, tá bom? Muito conteúdo, né? A gente tem aí 1h30, 2 no máximo que o pessoal me coloca. Traremos aulas práticas para vocês sobre cosmetologia, sobre aplicação prática da cosmetologia, muito skincare, produtos cosméticos, né? Porque a gente sabe que hoje o skincare ele é uma ramificação da nossa cosmetologia e a gente resolveu trazer ele nessa nomenclatura para que as pessoas consigam compreender que ele faz parte da nossa cosmetologia aí também. Aulas incríveis, muitos conteúdos, vai ser um mergulho no universo da cosmetologia, como você nunca viu antes. Inclusive, eu sei que sempre tem muitas alunas aí dos nossos cursos, nos nossos eventos. Convido vocês também para estarem nesse evento, mesmo que vocês já sejam alunas aí dos outros cursos, porque será um evento inédito, tá bom? Com aulas realmente incríveis aí e super atualizados do nosso mercado, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, basta digitar eu quero aqui embaixo para você receber todas as informações. E também essa é uma das edições que eu preparei assim, ó, os materiais mais lindos para vocês, mais maravilhosos, com muito conteúdo técnico mesmo, trazer ciência para vocês, para que vocês entendam todos os mundos aí. Então tá imperdível, tá bom? Vamos lá então, meus amores. Eu vou pedir para alguém, né? Eu não sei se o Silvinho tá por aqui, o Silvinho estava envolvido com outras questões da empresa agora pela manhã. Eu vou pedir que alguém escreva aqui para eu conseguir fixar os comentários.
como trabalhar com consulta online, tá? E cosmetologia personalizada. Escrevam aqui pra mim. Bom dia, Daisy, maravilhosa. Que eu vou fixar aqui, por favor. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, no nosso último café eu achei super legal, que eu abri os últimos 5 ou 6 minutinhos ali para responder dúvidas de vocês, tá? Então, aqui embaixo, ó, tem um pontinho de interrogação, vocês cliquem ali, coloquem as dúvidas de vocês e aí, ao final, eu abro ali pra gente falar sobre essas dúvidas, tá bem? Buenas, vamos falar então sobre consulta online, uma coisa que vocês me perguntam, me pedem muito aqui, como trabalhar, o que fazer, né? A gente precisa partir de um ponto, eu até separei alguns casos clínicos para falar com vocês aqui. Deixa eu abrir aqui, ó, consulta, sobre consulta online, né? O que a gente precisa entender antes de querermos passar aí para esse ponto da consulta online, tá bom? Vocês não vão escrever aqui para mim não, entendeu? Alguém escreve aqui, por favor. Aqui, ó, como trabalhar com... Bom dia, Vivi, maravilhosa! Bom dia, Mayra. Alguém escreve para mim aqui, meninas. Consulta online e cosmetologia personalizada, para eu conseguir fixar aqui nos comentários, tá bom? Para o pessoal que entrar saber do que nós estamos falando aqui hoje, tá? O que a gente precisa pensar? Primeiro de tudo, né? O online hoje, pessoal, ele é uma grande oportunidade. Não hoje, né? Esse mercado ele vem crescendo há alguns anos e cada vez mais, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu falo por mim, eu faço... o Silvinho chegou aqui, vocês não escreveram para mim. Olha, eu vou chorar aqui, entendeu? O Silvinho vai escrever aí. Aí! Tá aqui a Germana! Meu Deus, traga um troféu pra essa mulher. Obrigada, Vi. Agora foi. É que eu acho que tem um delay, né? Tem um delay. Amanda, maravilhosa. Vivi, Ana Paula. Obrigada, meninas. Obrigada. Aí o Silvinho colocou aqui, ó. Pronto. Obrigada, gente. O que a gente precisa pensar aqui, né? Quando nós falamos, vou falar por mim, né? Na questão do online ali. Hoje eu faço tudo online, juro pra vocês, né? Eu só não faço unha, cabelo e etc, porque não dá, né? Porque a gente precisa ir até o local. Mas eu faço fruteira, eu faço super, eu faço consulta com a minha psicóloga, faço consulta com a minha terapeuta, tudo que vocês imaginarem hoje, porque a minha rotina, gente, ela é muito, 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 muito intensa. Então, tudo que eu consigo encaixar no lugar onde eu estou, às vezes eu tô numa gravação externa, eu tenho ali meia hora, eu já consigo resolver alguma coisa online, uma consulta, adiantar uma reunião. Então, isso tem crescido absurdamente. Isso não é uma tendência de agora, isso é uma tendência para os próximos anos aí, com certeza. O quanto antes vocês se especializarem nisso, em como fazer isso, em como tornar isso mais real possível, porque nós estamos, obviamente, falando de internet, né? E a gente não tá com aquela pele ali na nossa maca. É diferente, a gente não pode negar que é diferente. Sim, é diferente, porque aqui a gente tá vendo a pele, a gente tá tocando a pele, sabe? Então é um pouco diferente no online. A gente precisa ter toda a parte da nossa consulta estruturada, porque no online não é muito a questão visual. Claro que conta, e eu vou mostrar alguns resultados para vocês, a gente vai falar sobre alguns casos aqui, mas o que conta muito é a pergunta, são as perguntas, né? O que vem logo em seguida. Então, como que você vai desenvolver a sua consulta, isso faz toda a diferença para o seu resultado. Muitas vezes o que você está vendo, né, e isso eu trago muito forte dentro de todos os cursos, né, tanto do de limpeza de pele, que não é só uma limpezinha de pele, curso de peelings, né, o curso de cosmetologia personalizada, eu sempre falo isso para vocês. Muitas vezes o que nós estamos vendo ali é só aquela pontinha, né, assim, nossa, uma migalhinha de todo o resto que tem por trás, de todos os fatores que podem estar envolvidos. Então a gente precisa, o ponto inicial aqui para você começar com esse mercado é você se especializar, obviamente, em desenvolver uma consulta personalizada, né? Entender todo o mecanismo da consulta. E aí, dentro do curso Fórmula Home Care, eu sempre falo muito isso, né? Até as meninas chegarem lá, uma das primeiras perguntas das nossas pesquisas é se você cobra por consulta de saúde estética, né? E aí, em peso lá, mais de 90% não cobram, né? Ou não cobravam, enfim.
E aí, após elas entrarem em contato com os primeiros módulos aí do curso Fórmula Home Care, elas já entendem o que existe um mecanismo, né? Porque não é um jogo de pergunta e respostas, é muito mais do que isso, a consulta é muito mais do que isso. E esse tempo ele deve ser valorizado. Então, a partir do momento que você entende o que é, como fazer uma consulta, os gatilhos de perguntas, né? Porque a pessoa ela vai te dar uma resposta, aquela resposta ela já vai te dar o gatilho da próxima pergunta, entende? Então é estar atenta ao paciente e isso faz toda a diferença. Não tem hoje, a gente vê, infelizmente, né? Tem mercado para todo mundo? Sim, tem mercado para todo mundo, mas tem mais mercado para bons profissionais. Então, a partir do momento que você se especializa nisso, em ouvir o paciente, entender esse mecanismo da consulta de saúde estética e, principalmente, entender o que você pode fazer a partir dali. Porque hoje as pessoas, e a gente tem um mercado que está sendo de certa forma banalizado, que é essa questão do skincare. Então hoje a gente tem outros profissionais, e a gente já falou isso em outros cafés, né? Que saem indicando aí skincare para pessoas leigas, né? Que pessoas leigas podem indicar skincare. Então a gente vem desse mercado que está sendo de uma certa forma banalizado. Mas esse final de semana, Silvio e eu estávamos conversando e a gente falou exatamente isso. Olha, quando a gente se torna, assim, bons profissionais, sabe? Profissionais, assim, respeitados pela área, dificilmente você vai estar se preocupando com o que o vizinho está fazendo, deixando de fazer, com quem atua, deixa de atuar, tu entende? É claro que nós vamos sempre trazer um posicionamento, né, e um respeito para dentro da nossa área, mas não, isso não vai impactar o seu trabalho. Então, isso eu sempre digo para vocês, essa é uma área que vocês têm domínio, vocês têm conhecimento, né? Vocês estudaram sobre pele, vocês estudaram sobre cosmetologia, sobre produto cosmético. Esse é um mercado de vocês, entende? Então, vocês têm que ter esse domínio e realmente se destacar nessa área, certo? Então, nosso primeiro passo sobre consulta, tá bom? Deixei o primeiro ponto aqui para vocês, sobre consulta. E aí a gente vem para um segundo ponto. Beleza, Grazi, já sei desenvolver uma boa consulta de saúde estética. O que eu faço a partir de agora? Cafezinho, né? O que eu faço a partir de agora? Bom, eu falei esse final de semana, eu falei assim, olha, eu posso mudar de ideia, tá bom? Posso mudar de opinião, mas a minha opinião hoje é que pelo menos você tem que ter atendido ou conhecer, né, peles presenciais. Você tem que ter passado por essa experiência de alguma forma. O online, pessoal, nos engana muitas vezes. Eu não posso vir aqui mentir para vocês e dizer que, né, isso aqui é a mil maravilhas. Mil maravilhas, com certeza, abre muitas portas. Mas, se você não conhece sobre pele, se você não conhece sobre cosmético, muitas vezes pode dar muita coisa errada, tá? Então, não tem como você chegar nessa etapa do online sobre pele, sobre tecido cutâneo, se você não tiver passado por essa experiência de alguma forma. Então, assim, tem muitas meninas, né? Eu tô na graduação agora e eu quero me especializar somente em consulta online, porque eu não tenho condições de abrir meu consultório ainda, porque eu estou com outros planos e eu quero focar na questão do online. Tudo bem, tudo certo em relação a isso, né? Mas ela está tendo essa experiência na graduação, né? Nós temos ali os estágios que são obrigatórios, que você precisa, né? Trabalhar com peles, conhecer, né? Os diferentes tipos de pele. E na minha visão, não sei, até quero ouvir a opinião de vocês, não tem como isso dar certo se você não tiver passado por essa experiência, entende? Porque cada pele se apresenta de uma forma. E aí o que acontece no online? Por mais que você desenvolva, às vezes, ali a consulta totalmente detalhada, eu peço, né, as fotos para os pacientes, peço vídeos, alguns casos, hoje eu atendo muitos, mas assim, muitos casos complexos, e eu peço sempre para acompanhar semanalmente. Muitas vezes, pessoal, as nossas pacientes, elas não têm ali um bom celular, uma boa câmera, uma boa luz. E isso interfere 100% no que você está vendo, né, através da sua tela ali. Então, você vai ter que se guiar muito pelas perguntas da consulta de saúde estética, pelas características que a paciente sabe te relatar. Então, lembrando que nós estamos falando com uma pessoa leiga, então nem sempre ela vai saber te passar no detalhe como é a pele dela. Então, tudo isso interfere no seu tratamento, entende? Porque se você não souber exatamente o que você está fazendo ali,
muita coisa pode dar errado. Então, por mais que você queira se especializar no online, eu te recomendo fortemente que você tenha essa experiência do presencial. Grazi, não tem como, né? Eu não tenho consultório, eu não atendo em nenhum lugar, eu não, né, não atendo em parceria, não atendo. O que eu faço? Bom, você vai pegar as pessoas da sua própria família para você conhecer os diferentes tipos de pele, certo? E aí, num primeiro momento, até recomendo para você, assim, Grazi, eu quero começar com esse mercado. Como que eu faço? Bom, você vai pegar uma paciente, né? Uma amiga sua, por exemplo, você vai atender ela a primeira vez presencialmente, vai conhecer a pele dela e depois você vai cuidar desse tratamento dela online. Dessa forma, você vai pegando experiência, você vai se lembrar como que é a pele dela, você vai conseguir traçar isso de uma forma mais assertiva, certo? Com menos erros aí. O online, pessoal, ele é, assim, incrível. Hoje eu tenho na minha agenda dias que eu atendo somente presencial e dias que eu atendo somente online. Ele dá tanto trabalho quanto o presencial, tá? Não pensem em vocês, tipo assim, não, maravilha. O grande X aqui é que a gente tem essa quebra de barreiras geográficas, né? Então, estando em qualquer lugar, eu sempre aproveito para colocar as consultas em dia. Viajo tranquilamente, sem problema nenhum, faço as consultas de onde nós estivermos, né? Seguido a gente viaja e eu realizo as consultas, então isso não é um problema, isso inclusive é uma grande facilidade que esse mercado traz. A minha consulta até há pouco tempo, a minha consulta online até há pouco tempo, ela era o mesmo preço da minha consulta presencial, porque como eu disse para vocês, ela dá o mesmo trabalho praticamente que a consulta presencial. E aí recentemente nós mudamos algumas estratégias internas e aí a gente trouxe ela com um valor um pouco diferenciado, certo? Mas o que a gente precisa ter aqui são esses dois pontos, né? Entender sobre consulta de saúde estética e você precisa ter experienciado peles de alguma forma para que você tenha pelo menos ali, né, uma maior dimensão de tudo que você vai estar recebendo. E aí o terceiro ponto vem em relação a isso. Além de conhecer peles, você precisa conhecer cosméticos. E aí aqui a gente entra em vários pontos, né? Aqui no Brasil, nós trabalhamos aí com cosméticos magistrais, que são o quê? Os produtos personalizados que nós desenvolvemos através das farmácias de manipulação. Mas em consultas internacionais, a gente não tem essas farmácias de manipulação. Nós precisamos conhecer os produtos aí da indústria. E mais do que isso, né? Muitas vezes aqui você vai atender pacientes aí que elas já vêm com uma série de preconceitos, digamos assim, né? De formulações por terem, infelizmente, né, passado por profissionais que muitas vezes prescreveram ali um cosmético errado, muitas vezes podem ter avaliado a pele errada e prescrito o cosmético errado. Então elas já vêm com algum tipo de bloqueio, digamos assim, em relação aos produtos magistrais. E aí, na hora da consulta, isso é uma das primeiras coisas que as alunas do curso Fórmula Home Care aprendem, são as técnicas de rapport, né? As técnicas de se conectar com aquela pessoa nos primeiros instantes que ela está ali na sua frente. Nesses minutos iniciais da consulta, você já capta praticamente toda a consulta. Então, você entende ali as preferências da paciente, o porquê que ela está ali com você, quais foram as frustrações dela em relação a outros atendimentos, o que ela espera do seu atendimento. Então, tudo isso é falado de uma forma muito solta durante ali a consulta, mas nesses primeiros instantes você já capta isso. Então, se essa paciente ela já veio com algum tipo de bloqueio, digamos assim, né? Algum tipo de má conduta em questão dessas prescrições personalizadas, muitas vezes você falar para ela, olha, eu vou te prescrever todo o seu skincare aqui personalizado, ela não vai gostar. Provavelmente ela nunca mais vai voltar ali, entende? Então, você tem que ir pelas beiradas, né? Você tem que, olha, a gente vai ajustar os seus produtos aqui, deixar um personalizado, conquista aquela paciente por aquele personalizado, depois você insere mais um e assim a gente vai. E para isso, você precisa conhecer outras marcas, outros produtos cosméticos e é essencial conhecer as preferências daquela paciente. Hoje, eu atendo pacientes de todos os tipos que vocês imaginarem, né? De todos os poderes aquisitivos, digamos assim, que vocês imaginarem. Isso também é uma coisa que eu ensino para as alunas do curso Fórmula Home Care, a identificar
quais são as preferências dessa paciente e principalmente quanto que ela pode investir, né, nesse tratamento completo. E isso muda completamente a visão sobre tudo, tá? Quando você entende o que a paciente busca com você e o que você pode proporcionar para ela. Diferente de muitos profissionais que impõem o que a paciente ela tem que usar, tem que ser daquela forma. Quando a gente traz essa questão de entender a paciente, entender a rotina da paciente, você encaixa sutilmente o seu tratamento na rotina dela, para que aquilo não se torne um fardo, para que aquilo não se torne pesado, porque se daqui a pouco você começar a impor muitas coisas para ela, ela simplesmente vai fazer aquilo ali por 15, 20 dias, não vai mais fazer, entende? Porque hoje nós temos uma rotina extremamente corrida, extremamente acelerada, né? A rotina da mulher moderna, ela é insana. E aí você vem com o seu tratamento onde você impõe para a paciente uma série de coisas ali, não só de produto cosmético, mas a nível de alimentação, de uma série de coisas. Ela vai achar aquilo ali muito legal, né? Muito legal nos primeiros 15, 20 dias, depois ela não vai conseguir seguir aquilo ali, tá? É humanamente impossível, digamos assim. Então você tem que entrar com o seu tratamento sutilmente na rotina dessa paciente, certo? E aos poucos você, é aquela frase que eu uso muito nos cursos, né? Aos poucos você vai ganhando espaço na bancada dela. É isso, você vai colocar um produto, você conquista ela e assim você vai com os outros ali. Sobre o poder aquisitivo é o seguinte, a gente atende pacientes que a gente consegue fazer uma personalização de produtos skincare ali com 70, 100, 80 reais ali a gente consegue desenvolver essa personalização. Vai ser a melhor personalização do mundo? Talvez não, mas vai ser o que a gente consegue trabalhar naquele momento, os recursos que nós temos disponíveis. O quanto a paciente ela pode investir nesse tratamento, isso fala muito sobre quais recursos nós podemos usar durante aquele tratamento, né? Quanto mais ela pode investir, mais recursos nós podemos utilizar naquele tratamento. Quanto menos ela pode investir, menos recursos nós podemos utilizar naquele tratamento. E também quando a gente fala sobre recursos de tecnologia cosmética. Hoje nós temos princípios ativos que eles são mais caros, né? Principalmente princípios ativos de clareamento, princípios ativos de rejuvenescimento. Bom, os de rejuvenescimento eu não sei porquê, né? Deveria ser barato, porque eles querem que a gente envelheça. Mas são os princípios ativos mais caros, né? E claro, envolve toda uma tecnologia em cima daquele princípio ativo. Então, claro que ele vai ter um valor um pouco mais agregado ali. Então, pensa você, muitas vezes a gente consegue desenvolver uma formulação. Eu devia ter deixado uns produtinhos perto de vocês aqui. Vocês me dão um segundinho, vou pegar os produtinhos. Peraí. Eita. Vamos pegar aqui. Trouxe uns produtinhos pra vocês, entendeu? Aqui a gente consegue formular produtos de tudo que é valor, né? Então tem produtos aqui que a gente tem nossa, tem um peeling aqui que a gente desenvolveu. Eu tenho peelings de, sei lá, 90 reais e eu tenho peelings de quase 400 reais, tá? Porque tudo é isso, né? Envolve tecnologia, envolve desenvolvimento de produto ali. Então a gente tem aqui produtos que a gente consegue desenvolver muitas vezes aí barato, então em torno aí de 80, 90 reais. E produtos mais caros. E aí, quando você está desenvolvendo essa formulação, quando a gente não tem muita prática, a gente coloca lá todos os melhores ativos, né? Porque essa é a nossa intenção, desenvolver uma formulação ali incrível. Aí aquela formulação, ela vai para a farmácia e a paciente volta, olha, essa formulação aqui, ela deu 500 reais, tá certo mesmo isso aqui? É assim? É isso mesmo? Então, a gente começa a entender que aqueles princípios ativos, né, eles têm aí um valor agregado em cima deles e que a gente muitas vezes não pode trabalhar com todos eles juntos na mesma formulação, certo? Aqui, por exemplo, esse daqui até tá no finalzinho, ó, mas esse daqui é o meu sérum de PDRN aqui no consultório. É um dos meus sérums mais caros que eu tenho. O último frasco eu paguei acho que 598. Esse frasquinho aqui, ó. 598. E aí, teve um dia que, enfim, eu nem ia falar disso, né? Eu fui lá para outro lado. Um filho da paciente entrou, quebrou um desses meus frascos aqui, deixou cair, vazou o produto, confusão, né? Mas, enfim, então a gente tem produtos de tudo que são valores aí. Você entender isso
você vai trazer para sua, você não precisa falar para sua paciente, olha, o seu tratamento ele vai ser limitado. Não, né, gente? Claro que a gente não fala sobre isso. Mas o quanto essa paciente ela vai investir nesse tratamento determina muitas vezes o tempo que a gente vai levar nesse tratamento também. Quanto mais recursos, quanto mais princípios ativos tecnológicos, digamos assim, nós temos ali, mais acelerado, digamos assim, podem ser os nossos resultados. Quanto menos recursos nós podemos utilizar, um pouco mais distante a gente vai no nosso tratamento. Isso é uma regra, Grazi? Não, não é uma regra. Já teve pacientes aí de consulta online que eu tratei, até acho que eu trouxe para vocês aqui, ó, menos de 2, 3 meses aí, eu trouxe alguns casos para vocês. Esse daqui é um dos menos impactantes, né? Mas é um dos mais atuais aí também 100% de consulta online aí para vocês, sem inventar muita moda. E aí o que acontece? Esse é o outro ponto, né? Então a gente precisa saber sobre consulta, sobre conhecer peles, né? Então, falar, alguém anota aí tudo que a gente já falou aqui, ó. Saber fazer uma boa consulta, conhecer peles, né? Presencialmente, o toque, como que se comporta cada uma dessas peles, entender sobre produtos cosméticos, sobre cosmetologia, sobre sensorial. A gente vai falar um pouquinho mais sobre sensoriais, formulações ali. Entender as preferências da paciente em relação a produtos, marcas e etc. Deixa eu só, antes de falar isso aqui, deixa eu trazer esse ponto para vocês sobre as preferências da paciente, que era isso que eu queria falar e fui para outro lado, ó. Quando você recebe os produtos skincare das suas pacientes, mais ou menos por ali você já entende as preferências dela em questão de marca, em questão de produtos, né? Eu atendo muitas pacientes que viajam muito, então elas aproveitam esse momento para comprar produtos de fora, elas trazem muitas marcas que elas gostam, que elas se identificam, e elas já sentam na minha frente e elas dizem o seguinte: esse produto aqui eu amo, nossa, eu não vivo sem. Vocês acham que eu vou ter a pachorra de dizer para aquela paciente assim, olha, esse produto que você ama aqui, isso aqui é uma porcaria, entendeu? Tá cheio de coisa ali dentro que não presta. Imagina, jura? Nunca. Ela ama aquele produto ali, é o produto que ela, né, tem da vida dela. Vai ser você que vai, né, trazer aquela informação para ela? Não, deixa aquele produtinho ali, coloca ele de uma forma um pouco mais estratégica dentro daquele skincare, inclui outros produtos que realmente sejam, né, mais saudáveis, a não ser, claro, que seja um produto assim muito prejudicial. Mas a gente não tem isso no mundo do cosmético, que realmente sejam produtos assim muito tenebrosos, que não possam ser utilizados de vez em quando ali naquela rotina. Então, tudo aqui, percebam vocês que tudo aqui é a percepção da sua paciente. Você vai entender a sua paciente e você vai sutilmente trabalhar com ela, entende? Não é impondo ali as suas coisas, certo? Vamos aos poucos. E aí a gente vem de um mercado, e aí falando, né, para vocês ali dos produtos, a gente vem de um mercado que é muito isso, né? É muita imposição. É muita imposição de tratamento, tem que ser assim, nenhum produto cosmético presta, só as minhas formulações prestam, ninguém sabe nada, só os meus conceitos que valem. Gente, não é assim. A gente precisa... E eu, graças a Deus, trabalhando há mais de 10 anos aí com esse mercado, eu aprendi a ser aquela pessoa do, sabe, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos por aqui, vamos pelo caminho do meio, porque se você acaba sendo uma pessoa extremista, das duas, uma, né? Você vai trabalhar aí com poucas pessoas que realmente vão comprar 100% as suas ideias, né? Ou você não vai ter pacientes, tá? Não tem como ser diferente. Então, você tem que trazer um pouco esse jogo de cintura, esse balanço para os seus atendimentos. Não dá para ser uma coisa imposta, né? Até porque hoje a gente trabalha num mercado que ele não é sobre conceitos, né? Ele é sobre resultados. Então, o que você entrega de resultado? E mais do que isso, né? O que você passa para frente? São conceitos que nunca foram testados, validados, comprovados, ou você realmente está ali entregando resultados, passando resultados para frente, sabe? Então, é isso que nós precisamos ter esse caminho do meio, né? Entender esse caminho do meio aí. Vamos para os nossos casos lá. Então, nós falamos aqui, ó. Vocês percebem que eu vou falando, ó, 8 horas, tá? Mas vamos lá, ó. Consulta, então, saber sobre consulta aí, conhecer sobre peles, conhecer sobre produtos cosméticos, preferências das nossas pacientes, certo? E aí vamos trazer um pouquinho dos nossos casos clínicos aqui para vocês, ó. Essa daqui é uma paciente, todas, né? Óbvio que eu vou mostrar para vocês aqui são de consulta online também, mas a questão que nós estávamos falando
é sobre tempo de tratamento. Então, não quer dizer que ela poder investir menos nesse skincare ou você usar menos recursos a nível tecnológico cosmético, digamos assim, que você não vai ter resultado ou que você vai demorar para ter resultado. Olha, dificilmente, falando bem sincera para vocês, tá? Vou mostrar alguns resultados impactantes para vocês aqui, mas dificilmente os tratamentos de peles extremamente inflamadas e sensibilizadas, eu demoro muito mais aí do que 4, 5 meses para entregar um resultado ali, mesmo que a paciente ela não consiga investir muito nesse tratamento, tá? Essa daqui foi uma paciente, então, de consulta online, né? A pele bem inflamada num primeiro momento ali. E agora, depois aí, até nem lembro, deixa eu pegar aqui pra gente ver quantos meses, é menos que 2, 3 meses no máximo. E agora é uma paciente que entrou em manutenção. E aí agora nós estamos cuidando de uma outra cicatriz que ela tem em outra parte do corpo, porque na face agora é completamente manutenção aí, certo? Deixa eu mostrar outra pra vocês. Essa daqui foi uma das últimas, ó. Incrível esse resultado, inclusive eu nem postei ele para vocês ainda. Essa é uma paciente de consulta online e ali vocês podem ver as datas, né? 20 é do 6 e aqui 25 do 7. Mas aqui esse resultado é de 3 semanas de tratamento. 3 semanas de tratamento. Porque a gente fez a consulta, ela demorou um pouquinho ali para conseguir ajustar, né? Fazer toda a personalização dos produtos e iniciar o tratamento. Então, esse resultado que está na tela de vocês aqui é de apenas 3 semanas de tratamento. Olha essa pele. De consulta online. Isso aqui seria possível se eu não conhecesse peles? Isso aqui seria possível se eu não soubesse fazer uma boa consulta de saúde estética? Isso aqui seria possível se eu não entendesse sobre produtos cosméticos? E aí, o nosso convite para vocês, para as próximas, para a nossa semana da cosmetologia e do skincare personalizado, é esse desafio, né? Eu vou te ensinar a personalizar uma rotina skincare das suas pacientes em apenas 4 etapas, com apenas 4 produtos. Isso mesmo que você ouviu: um higienizante, um produto principal, uma máscara de manutenção e um protetor quando necessário. Então, a gente vende um mercado, né, de muitos produtos cosméticos, rotina das coreanas aí com 10, 15 produtos muitas vezes. Será que precisa de tudo isso para que você consiga entregar um resultado como esses? E aí eu mandei no grupo lá, né, dos nossos sócios, eu falei assim, olha, às vezes até eu duvido das minhas habilidades, mas esse resultado aqui nós entregamos aí em 3 semanas de tratamento com apenas 3 produtos, em 3 semanas nós entregamos esse resultado incrível. Claro, óbvio, é uma paciente que ela ainda está em tratamento, nós não fechamos ainda em 30 dias do tratamento ainda, então tem muito que ganhar essa pele. Então é possível? É 100% possível. Mas a gente precisa conhecer todos aqueles pontos que eu falei para vocês e que nós vamos estar falando na nossa semana da cosmetologia e do skincare personalizado. Se você ainda não se inscreveu, digita eu quero aqui embaixo. Você vai receber todas as informações desse evento. Vai ser um evento online. Eu não vou te cobrar absolutamente nada por isso. Quem já participou desses eventos aí, coloquem os feedbacks de vocês aqui para compartilharem, né, com as colegas novas aí também, mas são aulas pancadaria de conhecimento. Eu valorizo muito, mas muito o tempo de vocês, respeito muito o tempo de vocês. Toda vez que nós realizamos esses eventos aí, nós trazemos conteúdos inéditos, incríveis aí para vocês. E por isso fica aqui o convite, inclusive para quem já é aluna do curso Fórmula Home Care ou de outros cursos aí também, né, do Fórmula Peeling, do Lume, que é o nosso curso de limpeza de pele, para estarem presentes nesse evento, porque vai ser assim, ó, pancadaria de conhecimento. Para quem já é aluna, vai sair dali assim, ó, triplicando tudo e mais um pouco. E para quem não é aluna, com certeza já vai ter subido aí, já vai ter voado um pouquinho, né? E aí depois entrando, obviamente, para dentro do curso Fórmula Home Care, tudo vai se conectar e fazer ainda mais sentido, tá? Então se inscrevam, digitem eu quero aqui, principalmente para vocês terem acesso aí a todos os conteúdos incríveis que eu preparei para vocês nessa edição, beleza? Deixa eu pegar outro aqui para vocês. Esse daqui também foi um caso super desafiador aí da minha carreira. Hoje é muito comum que quanto mais a gente compartilha resultados desafiadores,
mais peles desafiadoras aparecem pra gente. Então hoje, por eu já trabalhar com esse mercado há muito tempo, né, há muitos anos, eu recebo, graças a Deus, muitas indicações de todos os lugares desse nosso Brasilzão, né? E são peles realmente muito desafiadoras. Então hoje, os meus atendimentos presenciais, a cada, tipo assim, 10 peles, né? Uma a gente pode dizer assim, nossa, pele saudável, bonita e tal. Todas as peles que caem pra mim lá são extremamente desafiadoras, né? O que eu, obviamente, gosto, porque isso reverbera em tudo, né? Inclusive em conhecimento pra vocês aí também, para que cada vez mais a gente possa estar lançando a nossa cosmetologia para as pessoas, né? Salvando peles através da nossa cosmetologia. Essa daqui é uma paciente de consulta online, é um dos casos, assim, mais desafiadores que foi da minha carreira, principalmente porque ela vinha por um período muito delicado da vida dela, ela estava com um bebezinho pequeno também, né, já tinha passado pelo uso de antibióticos, de várias coisas. As pessoas classificavam a pele dela aqui como acne e, na verdade, nós tratamos a rosácea dela, né, ela estava com acne ali, muito provavelmente por essa barreira danificada, né, que acabou abrindo ali, liberando mediadores pró-inflamatórios e favorecendo essa proliferação bacteriana ali também, né, da acne, mas a questão inicial toda dela aqui era rosácea, né, então percebam vocês que é preciso conhecer peles, né, não tem como a gente trabalhar com esse mercado se a gente não conhecer essas características fisiológicas do tecido, se nós não conhecermos aí a fisiopatologia de cada disfunção. Então, assim, hoje nós temos profissionais aí que são especialistas em acne. Beleza, a gente tem várias disfunções, e aí vocês podem pensar assim, mas aí eu vou atender uma parcela menor, né, de pessoas. Muito pelo contrário. Quando você se posiciona nesse mercado, né, especificamente sobre uma disfunção, você acaba sendo conhecido e requisitado por aquilo ali. Então, o que você prefere, né? Se você tem, por exemplo, assim, um problema intestinal, né? Você prefere ir num clínico geral ou você prefere ir num gastro? Não tem nem explicação para isso, né? Se você tem um melasma, você prefere ir numa profissional que trata todas as disfunções ou você prefere ir naquela profissional que é especialista naquela disfunção de melasma? Se você tem uma acne, você prefere ir numa profissional que trata todas as disfunções ou num profissional que é especialista em tratamento de acne? Não tem comparação. E aí, nesse sentido, nesse quesito, você inclusive consegue cobrar muito mais, porque você é especialista naquela disfunção, certo? E aí você coloca, obviamente, o preço, né, que você acha justo pelo seu trabalho ali, mas você consegue se posicionar nesse mercado de uma forma mais eficaz também. Buenas, deixa eu ver se eu peguei outros pra vocês aqui, ó. Temos de melasma, trouxe um de cada disfunção aí pra vocês também, né? Aqui eu acho que eu coloquei todos eles juntos, ó. E tem a de melasma ali também. Depois eu pego aquela outra de cicatrizes, né? Inclusive, há um tempo atrás, ouvi da nossa área que nós não conseguíamos estimular colágeno através dos nossos cosméticos. Sim, eu ouvi isso. Que o cosmético ele não consegue estimular colágeno. E aí eu pergunto pra você, né? Todas essas peles que estão na tela para vocês aí. Quando a gente tem algum tipo de disfunção, seja ela qual for, tá bom? Seja acne, melasma, rosácea, dermatite, quando nós temos uma disfunção dermatológica aqui na nossa superfície, é porque internamente todas as estruturas da nossa pele, elas foram de alguma forma aí afetadas, né? Elas foram modificadas, elas receberam novas informações, elas receberam novos comandos de como que elas deveriam se comportar, digamos assim. Então, todas as estruturas, elas estão ali danificadas. Por isso que a gente diz que quando a gente inicia um tratamento, ele é de dentro para fora, de todos os sentidos, inclusive dessa reestruturação dessas camadas da nossa pele, certo? Quando a gente tem principalmente lesões de acne, nós temos ali, a depender, né, do grau de rosácea, como eu mostrei para vocês ali também, nós já temos um dano dérmico. Então, você precisa trazer essa reestruturação de dentro para fora, né? Reparando, normalizando ali, regenerando esse tecido de dentro para fora.
E quando a gente fala sobre dano dérmico, né, a gente trabalha com um nível tecnológico de cosmético diferente, porque a gente precisa abrir caminho para esse cosmético chegar exatamente lá onde ele precisa. Então, sim, a gente tem vários cosméticos que, mesmo por mecanismos indiretos, eles estarão favorecendo essa formação, né, esse fortalecimento desse colágeno, né, fibras de colágeno aí também. Então, isso é a pior besteira que a gente já poderia ter ouvido aí, porque inclusive os nossos peelings, né, esse cosmético, e é isso que a gente... vou até tirar essa tela aqui para falar isso para vocês, bem pertinho aqui, ó. É isso que a gente precisa entender. Tudo é cosmético, pessoal. Tudo é cosmético. Peeling é cosmético. Creme é cosmético. Tudo é cosmético, tá bom? Então você diz assim, cosmético não estimula colágeno. Estimula sim, tá aí os nossos peelings também que não nos deixam mentir, tá aí os fitoácidos que não nos deixam mentir. Então trazer a combinação, né, desses produtos para dentro dos nossos tratamentos, saber trabalhar com esses produtos para que então você faça o seu estímulo, né, e trate. Deixa eu ver se eu tenho a foto da minha outra paciente aqui de cicatriz. É que a minha foto ficou bem em cima. Será que eu consigo mostrar? Ah, consigo, ó, tirar. Isso eu não consigo dar zoom só. Mas aquela minha primeira foto ali, ó, ela é de uma paciente que, num primeiro momento, eu atendia ela presencial e depois ela se mudou para outra cidade e nós continuamos desenvolvendo todo o tratamento dela. Essa paciente, ela já tinha algumas cicatrizes, ela tinha hiperpigmentações pós-inflamatórias e ela tinha algumas cicatrizes bem assim na bochecha. Eu falei assim, olha, a hiperpigmentação, rapidinho a gente vai conseguir, rapidinho, né, mas a gente consegue tratar de uma forma mais rápida. Agora, a cicatriz, eu vou precisar de um pouco mais de comprometimento aí da tua parte, né, pode ser que a gente estenda um pouquinho mais o tratamento, mas como a tua pele é uma pele jovem, ela é uma paciente jovem, é uma pele saudável, bonita ali, que nós já conseguimos recuperar, né, ela vai conseguir responder esse processo cicatricial, mas a gente vai passar por um tratamento um pouquinho mais delicado, que a gente vai ter que descamar um pouquinho essa cicatriz, assim a gente vai ir, porque eu estava atendendo ela de uma forma online, ou seja, ela não estava aqui no meu consultório para eu conseguir fazer um microagulhamento, por exemplo, daqui a pouco fazer aí algum tipo de laser hérbio fracionado, enfim. Então, ela tinha que resolver esse problema dela de forma online. E nós conseguimos, né? Depois eu posso trazer nos stories para vocês essa foto um pouco mais ampliada para vocês perceberem que ela não ficou com nada, para não dizer assim, nada, né? De tudo ali, assim, uns 2%, né? Muito suave toda essa cicatriz. Então, é possível, né? Desde que a gente saiba o que nós estamos fazendo ali com as nossas pacientes e o que nós estamos preconizando dentro daquele tratamento, certo? Bom, o que a gente falou sobre a nossa consulta online aqui, né? A gente falou sobre entender sobre consulta, né? Saber o passo a passo dessa consulta. Isso não é à toa, né? Dentro do curso Fórmula Home Care nós temos um módulo, pessoal, até vou abrir ele aqui. Nós temos um módulo só para consulta de saúde estética, onde nós passamos ali cada ponto, porque a questão não é perguntar, é saber o porquê que você está perguntando o que você está perguntando, né? Deixa eu abrir aqui que eu mostro para vocês, ó. É saber o porquê que você está perguntando o que você está perguntando e mais do que isso, o que você vai fazer com aquela resposta. Porque o que a gente vê hoje muito no nosso mercado é o seguinte, e o seu intestino funciona bem? Não, não funciona, meu intestino é péssimo. Beleza, próxima pergunta. Beleza, você vai fazer o que com aquela informação? A paciente acabou de dizer que o intestino dela é péssimo. E aí? Por que você perguntou isso se você não vai seguir com alguma coisa dali, entende? Então você precisa saber o que fazer a partir daquelas respostas. E é isso que o curso traz para você, né? Nós temos aqui o nome do módulo, ele se chama Base de Nivelamento. Porque, para mim, eu acredito que se independente, por isso que a gente tem alunas, né? E até postei para vocês esse final de semana de alunas que falaram que o curso ele é do básico ao avançado. E ele é mesmo, né? São desde os conceitos básicos até conceitos mais avançados da nossa cosmetologia aí. Porque independente da área que você esteja vindo, seja esteticista, cosmetóloga, biomédica, farmacêutico, odonto, enfim, nós vamos partir do mesmo degrau ali, né? Então, por isso, base de nivelamento. A gente vai adquirir os mesmos conhecimentos ali quando a gente fala sobre consulta de saúde estética, beleza? E aí aqui a gente tem, ó, deixa eu ver quantas aulas nós temos nesse daqui. Mais de 37 aulas só para falarmos sobre consulta, tá bom?
Aí nós temos aqui oportunidade de mercado, posicionamento para consulta de saúde estética, conduta, como conduzir uma boa consulta, quanto que você pode cobrar aí por consultas, consulta presencial e online, avaliação estética. Aí a gente tem aqui introdução à ficha de anamnese. Anamnese parte 1, 2, 3 e 4. Aí depois vem outras, né? Aulas mais da nossa estética integrativa lá. Aí nós temos equipamentos e avaliação, registro fotográfico, análise e ajuste. E aí segue, entendeu? Mas para vocês perceberem que você sabendo fazer isso, você realiza qualquer atendimento, seja presencial, online, seja aqui na China, qualquer lugar do mundo, você vai entregar o seu resultado, porque você sabe realizar uma consulta e você entende sobre pele. Então isso aqui é assim, é o suprassumo aí, tá? E aí, claro, depois a gente tem outros módulos, né, sobre produtos, cosmetologia, enfim. Deixa eu ver aqui. Ó, a doutora Eliana. Doutora Eli, primeira vez por aqui, eu nunca vi você, seja bem-vinda. Ela perguntou aqui, ó, quando você faz atendimento online, você indica que ela faça uma limpeza de pele ou microagulhamento com outra profissional da cidade dela? Eu vou contar pra vocês algumas experiências que eu tive em relação a isso, tá? E por que que eu hoje tenho esse posicionamento que eu tenho. Geralmente, eu vou dizer, 90%, eu digo para não fazer nenhum tratamento com nenhuma outra profissional enquanto estiver realizando o meu tratamento. Por quê? Antigamente, eu dizia, eu abria essa possibilidade, né? Eu falava assim, olha, agora está no momento que você pode fazer uma limpeza de pele, né? Sua pele está preparada, está cuidada, está fortalecida. E ela ia fazer essa limpeza de pele. Acontece, pessoal, que nem todo mundo trabalha da mesma forma que a gente. Nem todas as pessoas usam os mesmos produtos que a gente, né? Muitas pessoas, cada um tem o seu jeito, e tá tudo certo em relação a isso. Mas, muitas vezes, essa conduta, né, e aqueles produtos, e a forma em que foi feita a limpeza de pele, pode interferir no seu tratamento. Então, eu recebi pacientes com marca daquele peeling abrasivo, como é que é o nome? Oxi, meu Deus. Não é peeling de cristal, gente? Meu Deus, me fugiu. Mas escrevam aqui, vocês sabem, né? Então, eu recebi peeling de diamante. Oxi, meu Deus, hein? Eu recebi pacientes com uma intercorrência, né? Então, nós estávamos tratando ali uma hiperpigmentação. E aí ela foi na limpeza de pele. Isso, Vive Diamante. Ela foi na limpeza de pele. E aí ela me apareceu por cima daquela hiperpigmentação que nós estávamos tratando, ela me apareceu com uma intercorrência dessa ponteira diamantada do peeling de diamante, que nós levamos o dobro do tempo para tratar. Então, tudo isso interfere 100% no seu resultado. Recentemente, inclusive, eu tive uma paciente, que ela já era minha paciente há muitos anos, e também não é daqui, né, é de consulta online, e ela queria fazer laser, e eu falei assim, olha, vamos adiantar um pouco, preparar, cuidar da sua pele aqui, e quando ela estiver um pouco mais preparada, eu te libero para você fazer o laser sem problema nenhum. Tudo certo, a gente fez o tratamento dela, ajustei todos os produtos, a pele estava assim, ó, maravilhosa. Ela foi fazer o tal do laser, aí eu perguntei, você sabe qual é o laser? Ela disse, é o Lavien. Eu, tá, beleza, né? Vai lá o Lavien, depois você vai seguir esse passo a passo aqui, tá tudo certo, beleza. Aí, pessoal, naquele dia, eu nem ia chamar ela, e aí eu perguntei assim, que dia vai ser o seu laser? Aí ela me falou, beleza. Naquele dia, eu sentada, gravando, eu tava gravando, eu falei assim, cara, era hoje o laser dela, eu vou chamar ela. Eu chamei ela, eu falei assim, e aí, como é que foi o procedimento? Ela assim, tudo bem, agora eu tô com uma máscara na pele. E me mandou uma foto. E aí ela tava com uma máscara amarela no rosto, né? Aquele amarelado amarronzado que é o retinóico. Eu falei assim, mulher, que você fez? Qual foi o passo a passo que você fez aí nesse tratamento? E aí ela falou, olha, sabe? Foi aplicado um laser e depois o outro laser, não sei o que, e finalizaram com ácido retinóico. Eu falei assim, faz quanto tempo que você tá com essa máscara na pele? Aí vai fechar 2 horas. Eu falei assim, você corre no banheiro agora tirar isso da pele. Porque isso vai dar uma inflamação que você não tá calculando. Você tira isso da pele e passa os hidratantes que eu preparei pra você do pós-laser. Aí, obviamente, eu expliquei todo o processo, expliquei todo o processo para ela, tanto do laser quanto do ácido retinóico, porque nós estávamos tratando na pele dela hiperpigmentações, ou seja, o nosso melasma ali, certo? Que ele é ativado por vários fatores, inclusive pela fonte de calor, né? Inclusive, imagina o ácido retinóico altamente vasodilatador, enfim.
Pedi pra ela tirar a máscara, ela prontamente foi, tirou a máscara, né? Até porque ela disse que ela comprou uma coisa e aí ela chegou lá na hora na clínica e eles simplesmente começaram a aplicar sem explicar muito pra ela o que que era aquilo. Então, assim, um passo completamente errado dos dois lados, tanto dela, que não perguntou, quanto da clínica em fazer isso, né? Mas enfim, como eu disse pra vocês, cada um tem o seu tratamento, as suas condutas e etc. Mas como ela estava em tratamento comigo, eu tomei as rédeas daquilo. Eu falei assim, não, depois essa bomba vai cair no meu colo, então tu vai lá e vai tirar isso da pele, né? E obviamente, depois deu um processo inflamatório assim, exacerbado, né? Deu acne, veio hiperpigmentações novamente, veio sensibilidade, óbvio, né? Óbvio. Olha a sequência de coisas que foram feitas ali. Então, hoje o meu posicionamento, ele é para não fazer, a não ser em casos muito específicos, né? Que daí eu libero. E aí, geralmente, eu libero para uma aluna minha, ou aluna do curso Fórmula Peeling, ou agora as alunas, ou as alunas do curso Fórmula Home Care, ou agora as alunas do curso Fórmula Peeling. Não para profissionais que eu não conheço a conduta, ou que qualquer outra coisa, tu entende? Porque isso interfere muito nos nossos resultados. E isso que eu falei para vocês aqui foram apenas 2 casos, né? Foram apenas 2 casos aí de diversos que eu já tive, então eu não libero. E se a paciente quer fazer, eu sempre digo, né? Olha, tudo bem, né? Essa livre arbítrio aí, mas você precisa entender que você pode estar colocando em risco esse tratamento e que isso é de sua responsabilidade. Quer fazer? Faz, né? Mas o que vem depois daí também, né? Porque senão o que acontece? Ela tá fazendo um tratamento com você, ela vai lá, faz outras coisas com outras profissionais. Eu já tive pacientes que fizeram várias outras coisas, não foi uma coisa, foram várias outras coisas. Ela vai assim, ai, não tô vendo resultado. Sim, fiz um monte de cacaca na pele de todos os jeitos, aí de todos. E aí é óbvio, né? Não tem como, não é milagre, né? Então hoje meu posicionamento é esse, certo? Aí vai de você querer se posicionar ou não, né? É isso, a Vivi. Eu acho que isso é comum, né? A Vivi colocou aqui, ó, aconteceu comigo também. Ela ganhou um peeling de ácido retinóico de brinde depois do Lavien. Gente, isso é assim, ó. Eu posso trazer pra vocês aqui, vamos combinar isso, né? Um próximo café. Até vou anotar aqui, porque às vezes eu esqueço disso, né? Deixa eu anotar aqui, ó. O próximo episódio, a gente pode falar sobre isso, né? Laser e ácido retinóico. O que vocês acham, hein? Laser e ácido retinóico. Será que é o melhor caminho? Eu vou anotar isso aqui pra gente trazer pro nosso próximo café, tá bom? Laser e ácido retinóico. Será? Será mesmo, hein? Será mesmo? Será? Já só o nome já não assusta? Mas a gente pode trazer isso num café de uma forma mais detalhada e eu tenho certeza que vocês nunca mais vão errar em relação a isso e principalmente vão saber o que fazer caso, né, as pacientes de vocês façam uma loucura, porque isso aqui é uma loucura, isso aqui é uma loucura. Não em peles para rejuvenescimento, isso aqui em peles de rejuvenescimento, meu Deus, vai ser uma maravilha, desde que essa pele para rejuvenescimento não tenha hipercromias, ok? Agora, você fazer isso aqui numa paciente jovem, que é o que a gente vê, né, essa minha paciente, ela tem 30 e poucos anos, qual é a necessidade de fazer isso aqui, tu entende? Uma paciente jovem, daqui a pouco pacientes com melasma, né, em várias, que não está controlado aquele melasma, pacientes com sensibilidade, aí o que acontece? Já peguei pacientes também, olha, gente, eu poderia abrir episódios aqui só de intercorrências bizarríssimas, mas é umas bizarrices que não tem cabimento. Ora fazer laser Lavien em cima de uma rosácea que não está controlada, pelo amor de Deus, isso chega a ser, pessoal, o básico, sabe pré-escola, quando a gente aprende lá, né, colocar as letrinhas uma do lado da outra, assim, isso chega assim, ó, ser ridículo, sabe? Ah, porque ele ajuda a controlar a rosácea. Meu amor, o laser, ele aumenta ali o processo de vasodilatação daquela pele. Como é que você me diz uma coisa dessa? Numa pele que já está vasodilatada. Então, assim, são coisas que a gente vê que, meu Deus, sabe pra onde que tá caminhando tudo isso aí? Então, a gente pode trazer, né? O nosso assunto era lá de consulta online, a gente já tá lá no laser. Pra vocês verem a loucura. Mas eu já anotei aqui, ó, laser e ácido retinóico. Será? Vamos falar sobre isso? Nosso próximo café ali eu trago pra vocês, tá? Amores, quem ainda não se inscreveu aí na nossa semana da cosmetologia e skincare personalizado, digita eu quero aqui embaixo pra você ter acesso aí aos materiais incríveis que eu preparei pra vocês. Eu vou ver se essa semana o pessoal, eu não sei como é que funciona tudo isso, tá? Isso aí eu tô assim, ó, jogando aqui vozes da minha cabeça. Se
Eu consigo dar um pequeno spoiler para os grupos de WhatsApp de quem se inscreveu no evento aqui, de um dos materiais que eu preparei para vocês. Não sei, tá bom? Isso eu tenho que... tô jogando para vocês aqui, vou perguntar para eles se eles conseguem enviar, se é fácil, se não é, daí isso é com eles, tá? Mas se não, para todo mundo que estiver inscrito aí na nossa Semana da Cosmetologia e da Skincare Personalizado, obviamente estarão recebendo esses materiais pós-aula. E assim, juro pra vocês, né? No nosso último evento, foi o nosso evento sobre peelings químicos, e as meninas ficaram, assim, apavoradas com a qualidade dos materiais, né? Foram apostilas aí de mais de 40, 50 páginas, assim, surreal, bizarro o que a gente fez no último evento, tá? E é nessa pegada que a gente vai aqui, né? Trazer para você qualidade de informação, trazer para você conhecimento sobre produtos cosméticos do nosso mercado, de todos os tipos, porque todo produto cosmético, né? A gente vem dessa questão, né? Eu sou muito do magistral, né, pessoal? Eu sou assim, 98,9% do magistral. Eu não posso negar isso pra vocês aqui. Eu amo, né? Eu amo prescrever, eu amo formular, eu amo desenvolver, né? Eu tenho especialidade em desenvolvimento de produto cosmético, então eu amo tudo isso. Mas a gente não pode negar que existem bons produtos aí no nosso mercado, e todo produto finalizado industrial, ele carrega ali princípios ativos, ele tem um porquê, né, daquele produto. E é isso que eu quero fazer vocês entenderem, porque eu entendo que o meu exército aqui, principalmente quem já está comigo há muitos anos, também é assim, né? 98,9% de magistral. E eu não quero tirar isso de vocês, eu quero que vocês sigam dessa forma, mas eu quero abrir ainda mais o campo de visão de vocês para tudo que o nosso mercado pode nos proporcionar, e não só os produtos magistrais, entende? Então a gente vai trazer essa combinatividade dos dois mundos, produtos industriais e produtos magistrais aí, tá? Beleza, quem ainda não se inscreveu, digita eu quero aqui. Deixa eu ver se vocês colocaram perguntas para eu responder aqui pra vocês. Não colocaram perguntas aqui, não queriam conversar hoje, é isso mesmo, né, que tá acontecendo. Se vocês, sempre que vocês tiverem perguntas, podem colocar nas caixinhas, que eu vou começar a deixar os últimos minutinhos do nosso café ali, os últimos 5, 6 minutinhos pra gente responder as dúvidas de vocês aqui, tá bom? Meus amores, então beleza, nós já temos aqui o tema do nosso próximo Café das Sabidonas, né? Laser e ácido retinóico aí, será, né? Como? Que loucura é essa? Amanhã nós temos um dia intenso, incrível aqui de atendimento, desenvolvimento de produtos. Nossa, vocês não têm noção do que vem aí para esse evento incrível que nós estamos preparando para vocês. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Essa semana vai ser uma semana intensa. Vou ter podcast, vou ter gravação, vou levar com vocês comigo pra tudo que é lado aí, tá bom? Quero desejar pra vocês uma ótima segunda-feira. Que seja uma segunda-feira aí abençoada, iluminada. Que os bons anjos aí coloquem a mão sobre vocês, sobre os negócios de vocês. Que eles afastem toda e qualquer energia ruim aí que possa estar predominantemente no campo de vocês, e que aproximem aí muita luz, muita paz, porque é através dessa energia que a gente consegue prosperar e conquistar, e não em cima de energias de caos, né, e tudo que pode nos tirar aí do eixo. Então, quem é para sair, que saia, quem é para entrar, que entre. Eu sempre falo isso para vocês e sigo aqui, tá bom? Uma ótima segunda-feira, ótima semana, e nós nos vemos aí pelos stories, pelo feed, em todos os cantinhos. Beijo, amo vocês.